Olá, hoje eu vou falar para vocês sobre a autodestruição. É, tem um ano, né? Tá fazendo um ano que eu resolvi me cuidar. Resolvi não. Eu cheguei no fundo do poço e a minha única alternativa foi olhar para mim, né? E me cuidar. E aí no último vídeo eu falei sobre teimosia. E assim, os meus vídeos, eles sempre vão ter pelo menos uma visualização que eu sou eu mesma. Porque quando eu tô aqui falando, Deus está me ensinando. E aí, depois eu sempre aprendo. Hoje mesmo eu tô fazendo esse vídeo porque eu tava sentindo muita vontade de chorar, muita vontade de falar com alguém. E hoje eu pedi umas pessoas para orarem para mim, porque eu descobri isso, né, sobre a autodestruição e é uma coisa muito triste, né, que é uma agressividade no meu caso. Eu compreendi. É quando você quer prejudicar a si próprio. E aí eu pedi, aí uma das pessoas falou assim, Valquíria, seria bom você conversar com alguém. E aí hoje eu não tive ninguém para conversar. E na verdade eu vivo num momento assim de busca da solitude. Deve ter uns 2 meses que eu tô buscando isso. E, e aí Deus me falou agora à tarde, fala para eles, fala para as pessoas que estão se autodestruindo. Conta para eles o que você descobriu, né? E depois eu fiquei pensando que eu vou falar para mim mesma, né? Porque se eu estava me autodestruindo, eu vou falar para Valquíria agora que isso não vai acontecer mais, né? Mas aí, como é que foi isso? Então eu falei da teimosia na última vez e aí depois daquele vídeo, eu decidi, né, largar o que Deus estava me pedindo para deixar. Porque lá, né, eu falo da teimosia boa e da teimosia ruim, e eu estava vivendo a teimosia ruim, que é como se fosse uma desobediência. É quando você vê que aquilo não é bom para você, porque lógico, ou no meu caso não era lógico. O meu caso é porque eu senti que não era lógico, porque eu tenho uma intuição boa de que eu não deveria deixar. Mas como Deus estava falando para eu deixar, eu falei, não, então tá, vamos seguir. E aí naquele dia eu fiquei muito triste, porque eu tomei consciência de que eu estava perdendo várias coisas da minha vida em outras áreas, porque eu estava desobedecendo a Deus. E aí, quando a gente faz isso, a gente se distancia de Deus. Então eu comecei fiquei triste, porque eu falei, nossa, quanto tempo eu tô perdendo da minha vida por conta disso, né? De não estar confiando em Deus, porque quando Deus fala para você fazer, é certo que vai dar certo. E, e aí eu comecei a pensar, mas, meu Deus, por que que eu não queria deixar, né? Que é para eu aprender com isso. E aí aí eu sentei, eu estava bem triste, eu comecei a escrever o que que eu estava sentindo. Eu tô falando isso para vocês seguir como modelo e fazer para vocês verem como dá resultado, né? Porque que eu falo como que Deus cura minha alma, né? E foi uma das formas que eu cheguei ao sucesso de várias coisas que eu tenho buscado para mim. Então eu sentei e eu comecei a escrever o que eu estava sentindo de negativo e colocando cores nesses sentimentos, né? Um lápis de cor. Então, olha o que eu estava sentindo. Eu estava me sentindo confusa, eu estava me cobrando, eu estava com a sensação de que eu regredi,
eu estava repetindo o padrão. Veio isso em mim, que eu estava repetindo o padrão. E engraçado que eu escrevi isso em marrom. Será que eu sou vingativa? Aí eu coloquei autodestruição, sinais no corpo. Vontade de ficar sozinha, de pensar, de chorar. Vontade de ter companhia para falar. Triste por deixar ir, triste por desistir, triste por conta da minha intuição. Deus está me pedindo uma coisa para eu deixar e que eu sei, parece que não é, sabe? E por que, por que viver em casal me veio isso? Por que viver a dois, né? Aí começou as cobranças, né? Falta de dedicação, falta de rotina, falta de programação. Tem uma coisa aqui, solitude. Eu questionei, ué, será que eu aprendi mesmo a viver em solitude? Né? E aí eu fiquei bem triste, escrevendo essas coisas, com a sensação de que eu regredi. Só que aí me veio assim, mas eu não regredi. Aí eu comecei a anotar o que eu lembrava que eu tinha sucesso, que eu tinha alcançado ou que eu já sabia que eu era. Então eu anotei, ó, eu sou vencedora, corajosa, linda, comunicativa, inteligente, cheirosa, de Deus, animada, feliz, lúcida, clareza na fala, que eu lembrei que eu tô aprendendo os sentimentos, eu falo aqui e eu sei o que eu tô falando, assim. E antes eu era toda confusa em relação aos sentimentos, o que eu sentia. Eu era insegura, eu não sabia o que eu estava sentindo. E agora eu tenho clareza disso. Prazer no hobby, eu tô sentindo prazer nas coisas que eu gosto, olha só. Nem isso eu sentia. Eu tô sentindo vontade de ver filme. Eu sinto falta de não tirar o meu tempo para pintar, de caminhar no lugar alto. Eu não aguento mais de não poder fazer minhas aulas de violão, de comprar minha bicicleta, sabe? E então tá sendo prazeroso as coisas que eu faço e eu tô sentindo muita falta de fazer aquilo que eu tenho que fazer. E antes eu não ligava para isso, não me importava, eu nem sabia os meus hobbies. Tem um vídeo que eu conto isso. Rica, tô profetizando rica, e tem muito a ver com a autodestruição. Eu tenho plantado esse pensamento positivo em mim, de que eu posso ficar rica. Porque, gente, se eu falar para vocês as coisas que eu construí, as coisas que eu sei, vocês não acreditam na capacidade que eu tenho. E hoje eu tava pensando, meu Deus, tanto que eu sou inteligente. E aí a prosperidade financeira para mim é difícil. E eu estava aprendendo hoje aqui que é um tipo de autodestruição. Eu vivo dois tipos de autodestruição. Confiante, amorosa, saudável, tenho paz, sei como me curar, né? Tô falando aqui para vocês, segura e mãe. Então eu anotei essas coisas. E aí, o que acontece? Quando eu faço isso, me traz aquele refrigério, sabe? A certeza de que tudo vai dar certo, de que eu tô vivendo alguma coisa que vai me fazer bem e vai virar aprendizado, né? Aí eu peguei e parei por aí, comecei a refletir, né? Isso tem 2, 3 dias, e aí me veio forte a questão da autodestruição. Porque eu comecei a sentir uma dor nas pernas que parece, aí eu comecei a pensar, e parece que está relacionado com o leite, né? É uma dor. E aí eu comecei a associar isso e a lembrar
de umas coisas que eu ainda tenho na minha pele. Umas manchas que eu tenho na minha pele vermelha que apareceram para mim em mim tem um tempo. E o meu irmão é médico. Um dia eu falei com ele falou assim que, Val, são coisas que falou por cima assim que você tem que resolver dentro de você, que tá se expressando na pele. E aí eu comecei então a pesquisar sobre autodestruição, pele, alguma coisa assim. E aí o que que acontece? A autodestruição, ela tem muito a ver com, com a pele, mas o que que acontece? É um estresse, né? Deixa eu dar uma olhadinha e lembrar aqui, ó. Então a autodestruição, ó, ela pode ser física ou psicológica. E pode ser, tem alguns motivos, sabe? Mas o que se relacionou comigo foi o quê? Relações tóxicas e sabotar objetivos e metas. Por isso que eu falei aqui que a minha questão é duas. Eu de me auto-sabotar naquilo que eu planejo em relação às finanças, e o outro são relações tóxicas. E, gente, o que que acontece? A autodestruição, ela pode ser consciente, pode ser inconsciente. A minha é inconsciente. Isso que me deixou bem apavorada, assim, hoje. Eu acordei bem assim, porque é inconsciente a minha. E aí, é difícil porque você não sabe o que fazer, né? Mas, o que que acontece? E quando você está relacionado com relacionamentos tóxicos, então também tem vários motivos, mas o que eu me identifiquei foi o que? Me sentir culpada, querer ser aprovada e medo de errar. Então, eu vivi isso no meu casamento. Na verdade, assim, quando eu a percepção do momento que eu vejo que eu vivi isso, mas bem provavelmente eu vivi isso a minha vida inteira, né? E aí eu fui buscar um pouco mais sobre isso, né? Sobre a autodestruição, e eu cheguei no estresse, na parte de estresse, que vocês vão ver lá que tem relação, se vocês buscarem para, né, estudar um pouquinho. E, e aí o que acontece? Também tem alguns tipos de estresse. Tem um estresse que é aquele que como é que eu vou dizer? É um estresse que te motiva, né? Porque o estresse tem a ver com a liberação de adrenalina e cortisol. Então é algo que te motiva, que te impulsiona para agir, que fala até da fuga ou luta, né? Mas tem o estresse que se chama de estresse, que é um estresse negativo, é um estresse em excesso. E esse estresse em excesso faz você ter um sofrimento físico, emocional, psicológico ou espiritual. E eu vivi isso, né? E o que que acontece? Esse estresse passa a ser negativo, virar esse sofrimento, quando a pressão, algo que você está vivendo, supera a capacidade de enfrentamento. Então é quando você sente alguma coisa e esse algo que você sente é maior do que o enfrentamento. Você precisa enfrentar, mas você não consegue. E aí o que que acontece? Isso te traz distúrbios, né? E aí eu comecei a ver os sintomas, estudar os sintomas, e um deles é dor de cabeça, tensão muscular, né? E também tem relação com a pele. Então, exatamente as coisas que eu tô profetizando, estava sentindo, em nome de Jesus, que isso acabou na minha vida. E aí, gente, essa tensão, essa pressão,
ela pode ser uma tensão muito alta a algo por um tempo prolongado ou por você viver uma ameaça, né? É muito abrangente. Eu tô falando aqui o que eu fui identificando, né, relacionando comigo. Então, eu vivi isso, tensão muito grande e momentos de ameaça. Então, isso fazia eu liberar o cortisol e a adrenalina. Liberar muito, 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 muito. Muito, de uma forma crônica, né? E aí, isso me gerou então um estresse contínuo e me trouxe como consequências essas manchas na minha pele, né? E é tão incrível que as minhas sempre aconteciam do lado esquerdo e mais na região do abdômen, né? Então eu comecei a pensar nisso, né, sobre a autodestruição nesse sentido. E aí, quando eu comecei a pensar em relacionamentos tóxicos, eu ouvi alguma coisa, porque assim, quando você está buscando a direção de Deus, Deus sempre te mostra de alguma forma. Eu li uma coisa assim, que a sua dor atrai uma dor semelhante, né? Aí eu estava analisando há muitos dias também uma pessoa, analisando não, Deus estava me mostrando uma pessoa muito próxima de mim, que eu gosto muito, e que eu observei que ela vive se autodestruindo, sabe? Ela sempre tem uma doença, e doença grave, sabe? Por exemplo, já foi picada de cobra, mas por quê? Porque anda de chinelo, podia andar de bota, esse tipo de autodestruição, sabe? E aí eu comecei a pensar, meu Deus, será que eu não tenho isso, né? Porque tem a questão genética, né? E a questão de criação, porque é uma pessoa próxima de mim. E tem a outra coisa que um dia eu li, que você é a média das 6 pessoas que você convive. Então eu falei, nossa, está muito forte essa proximidade comigo. E comecei a pensar nos meus relacionamentos que eu tive, né? A característica das pessoas. Porque eu queria entender já que a dor, né, tem uma relação da dor que fala, eu li hoje, é a lei da atração. É, é a lei da atração isso. Você repete padrão. É lei da atração. Quando você repete padrão, o inconsciente busca repetir padrão de dor para achar um desfecho diferente. Então, seu inconsciente tenta sempre viver aquela dor para viver para algo diferente acontecer, para não ficar repetindo, né, aquele sofrimento. E é incrível que para a cura dessa dor, né, da repetição de padrão, quando você identifica ela, a cura é você dar um novo sentido àquela dor como aprendizado, né? Então, por isso que eu quero descobrir qual é a dor, para eu entender e dar um sentido a ela. Por isso que eu falo assim, que a primeira coisa quando eu decidi me cuidar, Deus falou para mim, me lembrou daquela palavra que Deus chegou para um mendigo e perguntou para ele assim, o que queres? Ele era mendigo e cego. Jesus perguntou para ele, o que queres que eu te faça? Né? A gente tem que saber o que a gente quer que seja resolvido. Então, por isso que eu preciso identificar isso. O que é esse meu padrão que eu estou repetindo, né? Para eu identificar essa dor e ressignificar essa dor para isso acabar, né? Então, para eu tentar identificar essa minha dor, já que tem essa lei da atração, né? Que eu escolho uma pessoa para me relacionar que tenha o mesmo padrão que eu comecei a buscar então
ver como é que são essas pessoas, né? Que eu me relacionei. Quer dizer que são pessoas que têm feridas, né, parecidas com a minha. E aí eu tô nessa busca, né, de entender que dor é essa, mas eu cheguei então hoje num ponto desse, certeiro de que eu, o que? Me, me prejudico. Eu sou agressiva comigo mesma. E, e eu preciso resolver isso. E eu achei que isso tivesse passado, porque o que acontece? Eu sou uma pessoa que eu achava que eu resolvia muitas coisas ruins porque eu bloqueio as coisas ruins. Às vezes elas não nem são ruins, mas porque eu não estava feliz, eu bloqueio aquilo. Tipo uma viagem. Ah, eu fiz uma viagem lá com meu ex-marido, às vezes ele fala, ai, que viagem maravilhosa, não sei o quê. Eu nem lembro. Ele lembra de detalhes, não sei o quê. Nossa, mas você falou isso, você gostou disso. Eu não lembrava. Por quê? Porque eu estava triste por alguma situação. Então eu tenho isso de bloquear aquilo. Mas eu tô vendo que eu vou ter que lembrar dessas coisas, né? E para entender, né, o que está acontecendo. Então, eu posso até esquecer, porque realmente, igual o meu casamento, tem 1 ano e meio que eu tô divorciada e eu não penso no meu casamento, não penso nas coisas tristes, não penso em nada. É como se eu tivesse esquecido tudo. Mas eu tenho visto que pode ser que eu esqueci, mas e o sentir? Pode ser que o meu consciente tenha esquecido, mas e o meu inconsciente, que são as dores, né? Pelo que eu hoje estudei, o inconsciente fica repetindo as dores para ela ter um desfecho diferente. Então eu preciso lembrar essas dores, ressignificar essas dores, né? E eu não queria, mas vou ter que mexer nisso aí, né? Mexer nas coisas da minha infância e agora vou ter que mexer nessas dores. É, isso tudo pensando hoje, bem concentrada assim em mim e na parte da manhã eu fiquei bem triste de saber, sabe, que eu fico me destruindo. É muito triste. E o que me deixou assim em desespero é porque eu não vejo eu fazer isso, né? Eu vi que apareceu uma mancha no meu braço e eu falei, meu Deus, eu fiz isso comigo, mas eu não sei quando eu faço isso comigo, sabe? E aí eu fiquei pensando, o que aconteceu esses dias para eu reviver alguma dor, né? Aí eu lembrei que eu fui aonde eu morava quando eu era casada, né? Não sei se é isso, porque eu também não gosto de ir lá. Eu não gosto de lembrar o que aconteceu lá. E tá errado, porque lá tiveram coisas boas, né? E tiveram coisas ruins. Mas eu não gosto, né? E eu tenho que mudar isso. Então, essa falta de, não é capacidade, é esse detectar meu de que eu faço isso comigo e eu não percebo quando eu faço, nem como eu faço, nem por que eu faço. Isso me deixa desestruturada porque eu sou uma pessoa que eu gosto de controlar as situações, eu me sinto segura
consigo, quando é palpável, né, para mim o que está acontecendo. E eu fiquei sensível, né? Eu fiquei, me senti desconfortável e eu falei, meu Deus, eu não sei resolver isso. Eu não sei resolver. E aí eu pedi para Deus. Falei, Senhor, me cura de mim mesma. Me cura de mim mesma. Não deixa eu me machucar, me prejudicar. É, e eu não sei como vai ser, quando vai ser, mas eu sei que vai ser, né? Porque eu não sei nem para como mexer, como me mover, como, né? Eu não sei que repetição de padrão é essa, eu não sei que dor, eu não sei. E mas o que me deixa mais preocupada é que eu não percebo quando eu faço isso comigo. E eu não sei o que eu faço comigo, né? E eu sou farmacêutica, né? Então isso tem muita relação com doenças autoimunes, né? E tem relação, o estresse, o excesso de estresse pode causar algumas doenças autoimunes, algumas doenças de pele grave, mas eu vi que não, que o meu, pela graça de Deus, é uma coisa bem leve, mas assim, que eu preciso me cuidar. Igual eu já tive problema gravíssimo muscular, que depois que eu fui curada, que eu descobri que era fibromialgia, se não era, estava bem próximo. Eu cheguei no momento que eu não conseguia levantar meu braço, de tanta dor que eu sentia nos ombros, no pescoço, nas costas. Eu dormia, gente, travada. Eu lembro quando eu consegui dormir e colocar os braços para cima, assim, atrás do travesseiro. Eu falei, acho que eu nunca fiz isso. Foi quando Deus me curou dessa dor. Então, e tem a ver o estresse com a dor muscular, né? Esse eu acho que foi a primeira coisa que eu senti, né? E aí agora eu vi a relação com as manchas, né? E eu tava pedindo a Deus para me curar, né, dessas manchas, mas eu vi que a cura é por dentro. Quando tiver curado por dentro, elas vão sumir da pele e eu não vou ver. Né? E eu tava lendo também que a, a relação também que tem a pele com são tecidos que têm a mesma origem embrionária, alguma coisa do cérebro com a pele. Então, é isso que eu tô vivendo agora. Esse momento de esperar em Deus que Ele me cure disso aí, porque eu não sei nem para onde ir, tá ventando. Ele me curar de mim mesma, porque eu sei também que isso não agrada a Ele, porque Ele me ama muito mais do que eu me amo. Mas eu já pedi perdão para Ele por isso, já pedi perdão para mim mesma e que vai ficar tudo bem. Eu li até uma coisa bonita, quer ver? Que é assim, eu tô reescrevendo a minha história com novos olhos. Eu espero também que você reescreva a sua
com novos olhos, porque só a gente e Deus, só a gente, né, através de Deus que pode se curar, tá? Fique na paz e até a